Então, saudações a todos. Hoje nós temos o prazer enorme de receber o Dr. Guilherme Rabelo, que é nosso colega e que milita numa área bastante interessante, que é o PBM. PBM tem um nome mais bonito e foi implantado pela Organização Mundial de Saúde recentemente, mas é uma coisa que muita gente vem batalhando há longos tempos para que essa prática seja universal. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o Dr. Guilherme, já que ele escreveu um brilhante memorial para a nossa revista, um número especial que trata, todos os artigos são relacionados ao próprio PBM, eu gostaria de perguntar para ele quais esses desafios que existem nos dias atuais, e se não fosse essa ação da Organização Mundial de Saúde em criar essa estratégia, quanto tempo mais a gente demoraria para que todas as áreas entrassem nessa luta, né? Que, logicamente, é uma mudança de prática que a gente aprende lá dos bancos da faculdade, né? Que sangue é vida. E a gente imagina que o sangue só sirva para salvar. Lógico que ele serve para salvar uma quantidade boas de vidas, mas quando ele é mal indicado, ele, logicamente, prejudica o paciente e onera todo o sistema de saúde quando essa transfusão não é necessária. Gostaria que ele falasse um pouco, que você, né, o Guilherme, chamar de você, que a gente é Sim. colega há tanto tempo, falasse a respeito disso. Bom, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite da SBA para estar aqui nesse podcast, e especialmente honrado de estar conversando contigo, professor Garcia. E realmente somos aí colaboradores nessa causa, né, do PBM, que a gente poderia dizer há algumas décadas atrás nem era reconhecida por essa sigla, né, do gerenciamento do sangue do paciente. Ela era feita com outros contextos, né? E muitas vezes a gente tinha certa dificuldade das pessoas entenderem, porque estava se mostrando que a gente teria que tratar completamente isentos de sangue, mas o trabalho que a Organização Mundial de Saúde fez desde 2010 em trazer luz sobre essa modelagem de cuidado, né, ela expandiu os horizontes, né, tanto dos profissionais como também dos próprios gestores de saúde em âmbito mundial. Eles notaram, eu acho que a necessidade da gente garantir que os pacientes, né, quando forem submetidos a tratamentos clínicos que dependessem, né, de transfusões de sangue ou de sangue para o seu tratamento clínico ou cirúrgico, eles pudessem ter, né, alternativas a esse procedimento exclusivamente hemoterápico, né? Que foi um pilar da medicina do século XX, provavelmente, né? E ainda hoje é muito comum. Mas a gente viu, né, o avanço da medicina e da tecnologia, por assim dizer, né, em muitos campos. Então, nesse caso, o que a gente precisa considerar, eu acho que a sua pergunta é bem pertinente, é que a OMS lançou não luz, ela lançou um holofote, né, em cima do assunto. E quando em 2021 a gente vê ela falar sobre essa necessidade urgente de se implementar essa política de cuidado que o PBM traz, né, o gerenciamento do sangue do paciente, a gente vê aí se abrir, né, diversos fóruns, né, doutor Garcia, em que a gente passa a trazer tanto nas sociedades médicas como também em âmbitos de gestão de saúde, a discussão dizendo, primeiro, por que disto? E segundo, como é que nós fazemos isso, né? E a gente entendeu muito os porquês, né? Realmente falta de sangue, talvez necessidade de melhoria de desfechos, atendimento clínico, segurança do paciente, técnicas mais modernas. E a gente viu que trazer isto para a seara da implementação era um pouco mais complexo do que apenas eu saber o que fazer, né? A gestão veio. Mas eu acho que a OMS trouxe aí mais subsídios em 2025, onde a gente teve um guia de implementação lançado em âmbito mundial,
e é um documento bastante robusto e que traz, de fato, essa pauta, né, do gerenciamento do sangue do paciente para todos nós, né? Eu acho que tem sido muito salutar a gente ver essa discussão e realmente reforça os aderentes, né, ao conceito, mas mesmo os mais resistentes, né, para eles poderem entender a necessidade de olharem o PBM como uma via bastante sustentável do ponto de vista de cuidado. É, muito interessante. Eu penso também da mesma forma. Eu comecei nessa jornada em 1996, por ação isolada, aleatória, de uma paciente que eu tive que atender que recusava sangue. E eu lembro que a partir daí eu comecei a fazer porque eu achei que tinha jeito. Mas o que que aconteceu? A gente não tinha apoio, né? Então a gente conversava com um ou outro especialista, principalmente da área de hematologia, e não era unânime, o apoio. A gente tinha apoio isolado. Então as pessoas tinham praticamente uma objeção a essa prática universal. Então, lógico que quando o paciente recusa a transfusão é uma coisa. Agora, logicamente, eu acho que hoje a gente pensa de uma maneira mais ampla, né? Com o objetivo de melhorar tudo isso que você falou, desfecho, gestão e tudo mais. Qual tem sido o seu maior desafio da implementação do PBM nos hospitais que você atua? Olha, doutor Garcia, eu acho que assim, a implementação ela tem diferentes desafios quando a gente vai olhar em ambientes assistenciais, é, até pela natureza da complexidade, né, que é prestar um serviço de saúde, especialmente em um ambiente complexo como é um hospital, né? Eu vejo algumas áreas, por exemplo, que são bastante desafiadoras. Primeiro, é a área de podermos estabelecer, né, o PBM como um novo protocolo de cuidado, uma linha de cuidado, né? A gente tem muitas vezes protocolos que são estabelecidos nos hospitais, mas muitas vezes para intervenções muito pontuais. Você atua, tem ali talvez uma atividade ou uma intervenção médica, né, ou um padrão de cuidado que você tem um protocolo, ele fica mais restrito, ele é mais fácil de você dar contorno. Mas o PBM não é um protocolo, o PBM é um conjunto, né, coordenado de protocolos e cuidados. Então, como ele impacta diferentes áreas e diferentes momentos do paciente ao passar na sua jornada de cuidado, essa coordenação de cuidado, eu diria que é um desafio, né? Porque a gente acaba tendo, muitas vezes, nos ambientes assistenciais, o fatiamento do cuidado em diferentes setores e acaba sendo uma linha, digamos, não tão contínua do cuidado. Então, o primeiro ponto é isso, é a gente coordenar o cuidado enquanto o paciente ele está na sua jornada. O segundo ponto, que eu acho também interessante, é a definição dos verdadeiros indicadores que a gente quer medir para que a gente veja o avanço e o sucesso. É, novamente, quando você está falando sobre uma ação um pouco mais restrita, fica mais fácil a gente entender que tipo de dados a gente precisa coletar para avaliar progresso, medição, efetividade, né? Resultados. Mas quando a gente fala de um programa mais amplo, a gente nota que a gente tem diferentes variáveis que a gente pode gerar, mas não necessariamente todo mundo consegue coletá-las ao longo do tempo. Então, eu notei que esse foi um desafio, né, e tem sido ainda sobre a definição correta, porque nem tudo o que a gente pode medir, na verdade, importa, né, para você manter um programa, então a gente tem que saber ser parcimonioso na hora que a gente define as métricas. Segundo, actuar isso com as pessoas, né, porque você precisa ter depois os métodos de coleta consistentes. E terceiro, transformar esses dados em impacto, para que você possa convencer os gestores e manter os atores engajados. Então, acho que essa questão dos indicadores também é um grande desafio, né? E o terceiro, por fim, é a gente fazer a demonstração do verdadeiro benefício no desfecho do cuidado.
porque ainda a gente tem que lutar, não sei se também o senhor tem visto dessa forma, doutor Garcia, assim, muitas vezes o conceito é que as pessoas têm quando a gente apresenta o PBM é de que ele custa mais caro, de que ele talvez impacta em mais tempo, mais recurso. É como se fosse uma camada extra sobre um sistema já sobrecarregado. E a gente tem que desmistificar isto através da demonstração dos desfechos, né, do paciente. Os indicadores vão ajudar na medida, mas o desfecho no final é o que a gente demonstra na sustentabilidade, que você está conseguindo fazer melhor, com menos recursos, às vezes, globais, né, que você traz melhor qualidade, né, você tem um círculo virtuoso de cuidado. Então, essas também são coisas importantes para a manutenção da implementação. Eu acho que esse talvez seria isso. E fechando, certamente um dos aspectos importantes do qual a SBA participa é a educação, né? A gente não muda, né, simplesmente por informar, a gente muda por educar, né? As pessoas têm que mudar a cultura delas, especialmente em assuntos que estão muito arraigados. E nesse caso, educar é continuamente, né? Você tem que fazer isso ali repetidas vezes, né? E o senhor é um dos exemplos que está há muitos anos militando aí em dar aulas, aulas do assunto, e o senhor sabe que nunca acaba, né? Nunca acaba, de fato. Eu lembro que aqui na faculdade, antes mesmo de existir o termo PBM, a gente falava cirurgia sem sangue. E eu criei um curso de graduação optativo para alunos do terceiro ano da faculdade, que se chamava Métodos Alternativos para se evitar transfusão de sangue homólogo. E interessante que eu tinha uma quantidade de inscrições muito alta. Praticamente 50% de cada turma fazia o curso, que era dado no final do ano, numa semana inteira. E era muito interessante, porque eu levava os alunos ao hemocentro, mostrava as dificuldades, inclusive da coleta do sangue, de você conseguir doadores, e mostrar que existia saída. Mas hoje a gente está muito mais à frente disso tudo, né? Você vê que o nosso ambulatório de pré-anestesia um dia me aparece lá os hematologistas querendo participar. Primeira ideia que eu tive, né? Como, na verdade, uma pessoa que deveria fomentar, eu pensei, esse pessoal vai nos atrapalhar. Mas não, graças a Deus eles entraram numa atitude proativa e hoje eles atuam no nosso ambulatório, vendo essa questão também da fase pré-operatória, né? Que é uma fase que a Sim, gente tem que cuidar. Então, hoje eles estão lá atuando com a gente de maneira braço dado mesmo. A gente discute todos os casos onde a gente poderia melhorar essa estratégia. Então, acho que hoje a gente está muito mais avançado, né, em relação ao que tinha. Uma pergunta que é, eu queria fazer, assim, ver sua opinião a respeito disso, porque a gente, durante muito tempo, o PBM para nós era uma coisa assim, o médico não tinha muita vontade de implementar, justamente por quê? Porque não se pensava muito no assunto, mas de vez em quando aparecia um paciente que recusava a transfusão, por motivos religiosos, na maior parte das vezes. E isso fomentava uma discussão enorme, porque não eram todos os médicos que gostavam de atuar nisso justamente por causa da legislação brasileira. Essa diretriz agora dada essa sentença, né, do Supremo com relação aos médicos terem que respeitar essa vontade também do paciente, que deveria já ser universal para todas as vontades, né? Mas essa do sangue era uma polêmica danada aqui no Brasil. Você acha que também vai ajudar muito nessa tarefa? ah, sim, doutor Garcia, eu acompanhei isso durante um bom período, né? E a gente vê que o Brasil ainda estava, digamos, um pouco descompassado com outros países onde o PBM ou a cirurgia sem sangue, o bloodless, já estava mais avançado por uma questão de interpretação constitucional, legal, dos direitos do indivíduo, né? Certas culturas e países, a legislação ela tem uma visão muito mais autonomista para o indivíduo e, por isso, até mesmo certos tipos de atendimento médico, né, que eram um pouco mais polêmicos aqui no Brasil, né, ou ainda um pouco vistos, já eram mais avançados em outros países.
O PBM, como a gente conhece hoje, também teve esse efeito, né? A gente tinha um hiato regulatório, por assim dizer, e jurídico, de marco jurídico mesmo, né? Que gera muita insegurança, às vezes, para os profissionais de saúde sobre a questão ética, legal, né? E também sobre como eles se relacionam com o seu paciente e cliente, por assim dizer, né? Então, quando a gente vê essa decisão do STF, né, que foi especificamente motivado, né, por uma decisão de minoria, né, que tinha uma motivação original como uma questão de opção religiosa, mas que no fundo o impacto era de alternativa terapêutica, né? Ou seja, a motivação pode ser de cunho íntimo, moral, pessoal, religioso, mas na prática ela se traduz por você ter que fazer opções técnicas, né? Porque a discussão não era religiosa ou moral, profissional ali. A decisão é, ok, uma vez que há uma motivação e ela precisa ser traduzida em ações, quais são as ações clínicas e médicas que podem ser tomadas para que você concilie? Então, eu acho que quando o Supremo Tribunal Federal toma essa decisão e, a partir disto, vários fóruns jurídicos, né, tanto na alçada da justiça, como em fóruns também de sociedades médicas, começam a refletir essa decisão para reajustar, inclusive, os códigos de ética, as condutas, os protocolos e tal, eu acho que há um ganho pela aceleração da convergência. É isso que a gente está notando. A gente está vendo que mesmo os profissionais que às vezes relutavam mais, muitas vezes eles relutavam por insegurança. E agora existe uma determinação que dá mais amparo à questão dessa decisão do paciente por uma escolha de tratamento. E nesse caso, eu acho que isso facilita. Mas eu diria que o item, doutor Garcia, que talvez mais seja delicado para nós, especialmente pela nossa cultura aqui no Brasil, não é tanto o marco regulatório, é o convencimento do benefício, né? Porque a gente lembra aqui, só fazendo um parênteses histórico, né? Quando a gente teve as leis que nos imputavam, né, a obrigatoriedade de usar cinto de segurança, né? A gente vê que houve uma revolta na sociedade no início, né? Que aquilo parecia um cerceamento de liberdade, né, do motorista, do condutor e tal. E hoje, depois de anos, a gente vê o benefício que houve, né, na segurança de todos, né, que estão dentro de um carro, né? Eu acho que o PBM não é diferente, né? Ele vai ter talvez essa relutância inicial, porque é uma mudança de cultura, mas a partir da aderência, da prática e dos resultados, a gente vai começar a ver, né, os benefícios. E aí vai ser uma coisa até estranha você fazer um tratamento sem que você considere, né, a prática primária ser do PBM. A prática transfusional será talvez a segunda ou terceira linha de ação, e não mais a primeira, né? Então, acho que esse vai ser um momento de transição que a gente espera que não seja muito longo. Sem dúvida, a gente vê isso ainda nos dias atuais com a dificuldade até na implementação de normas internas em cada hospital, né? Eu Sim, recentemente recebemos a visita da Organização Nacional de Acreditação. E aí nos foi cobrado na nossa terapia intensiva, que é só pós-operatória, um termo de recusa à transfusão sanguínea. Quando, na verdade, é, é o tipo da coisa que deveria ser mais ou menos automática, né? Assim, o sujeito tem que autorizar uma terapêutica e não assinar para recusá-la. Então, fica difícil você implementar algumas partes. Se você tiver que fazer um termo para cada tipo de recusa, na verdade, esse é o complicado. Você deveria ter um termo para o sujeito aceitar uma determinada terapêutica, né? Então, eu acho que ainda apesar da lei, apesar do Supremo ter agido, a gente ainda vai ter muita dificuldade logística e muita dificuldade cultural, né? Para que todo mundo sim, pense da mesma forma. Mas lógico que um dia de cada vez, né? A gente está sim. tá vivendo isso há muito tempo e eu acho que
que essa questão ela floresceu mesmo nos últimos tempos, né, graças a ações. Primeiro, da questão no início da cirurgia sem sangue, dos testemunhas de Jeová que batalharam nessa questão, mas que hoje a gente pensa de uma maneira mais universal, não é uma questão de recusa ou não, é uma questão de estratégia para melhorar os desfechos e melhorar a gestão, né? Porque Sim, não é fácil ter sangue para todo mundo. A gente vê que o nosso hospital, eu brinco com os alunos, eu falo, vocês não planejam nada. E com os residentes, a gente tem um hemocentro no quintal. Então você acha que você pega, sai correndo lá, pega ó, uma bolsa de sangue e volta. Mas as coisas não funcionam desse jeito. Até a gente conseguir organizar tudo, demora muito. E pode ser que você não tenha no quintal o que você quer em determinados dias. Então, tem que planejar. E tem que planejar sim. sempre pensando nessa estratégia, né? Que é o paciente entrar o melhor possível para uma cirurgia. É. E E essa é uma mudança de cultura, e eu acho que, inclusive, a gente chama a palavra britânica, eu acho que em inglesa é bem apropriada, que é o mindset, né? A atitude mental, né, de você em relação a determinado tipo de ação ou provocação, né? É, muitas vezes, né, na hora que a gente fala sobre essa questão do PBM, de não transfundir, a atitude é de refratariedade, né? É como se você estivesse deixando de fazer algo extremamente bom, né? Mas o que a gente tem notado, e a literatura mostra já há décadas, é que o sangue, como um transplante de órgãos, um líquido, mas é um transplante de órgãos, tem todos os seus riscos que são conhecidos, mas são minimizados, porque simplesmente a facilidade, né? Aquela cultura de que ele é o bem máximo, que salva e tal, ou seja, você tem ali diversos fatores que são colocados junto da terapêutica que criam esse olhar, né, muito peculiar para o sangue. A gente está mostrando pela ciência, pelas evidências e tal, de que a gente tem outras vias que podem ser percorridas antes de você ter que usar essa via do transplante de um órgão líquido, né? E eu acho que um aspecto interessante, ô Garcia, para a gente fechar essa visão da modernidade, da necessidade em relação à transfusão, foi o efeito da pandemia. Nós tivemos, né, de uma forma aguda e muito curta em tempo, a necessidade de nós revisitarmos diversos protocolos assistenciais, aonde nós nos confrontamos, que atuamos na área de saúde, com carência de insumos. Nós ficamos por muito tempo, né, especialmente nos primeiros meses, com recursos muito limitados. Então, a questão do sangue hoje está exatamente nessa ótica dentro da OMS. Ou seja, o sangue não é infinito, o sangue ele tem, mesmo com a sua disponibilidade, limitações de fornecimento. Nós temos uma mudança geracional de que temos uma sociedade menos doadora. Isso não é só no Brasil, é em várias partes do mundo. As pessoas elas estão menos voluntariadas a dar o seu sangue. E, em contrapartida, nós temos uma sociedade mais longeva que precisa por mais tempo de cuidado e que por isso precisa de alternativas que não sejam dependentes única e exclusivamente de uma única terapêutica. Até porque existem alternativas mais eficazes, menos custosas, menos arriscadas, né? Então, se a gente fosse olhar sem essa paixão acalorada, às vezes, né, do sentimento em relação, mas pela lógica e pela razoabilidade, a gente poderia dizer que o PBM e as alternativas que ele abre, que não são desconhecidas e não são complexas, né? Elas são apenas mais necessárias de você concatenar, né, coordenar, elas são hoje uma necessidade como estratégia de mitigação de risco de saúde pública. Se você tiver, por acaso, uma quebra, né, por algum motivo sanitário, na capacidade de fornecimento de sangue. Ou seja, a gente faz o que se a gente tiver com uma limitação? Né? E ela hoje já existe na prática hospitalar regular. Nós já estamos com limitações. Cirurgias são suspensas em hospitais. Você acaba tendo, às vezes, pacientes clínicos, oncológicos e de outras naturezas que têm limitações, são refratários a sangue.
Então, assim, o cenário já está aí posto. Então, é nesse caso que eu acho que a gente tem que vir com essas buscas, né, de planos alternativos, seguros, implementá-los, testá-los, treiná-los, modelá-los e validá-los do ponto de vista dos dados, para que as pessoas tenham confiança de que a gente está trazendo soluções extremamente importantes do ponto de vista de política de saúde. Muito, muito interessante essa análise. Eu acho que é isso mesmo. Eu aqui. Eu vejo que pequenas ações, não consegui implementar aqui no nosso hospital coisas muito exageradas, mas o que eu vejo é que a gente, com pequenas ações, conseguiu reduzir a taxa de transfusão de uma maneira bastante fácil. Eu fiz um levantamento em 2009 com um aluno de pós-graduação, era uma taxa. 10 anos depois, durante um ano, nós fizemos outro levantamento e nós mostramos que a redução caiu 50%. Houve uma redução de 50% na taxa de transfusão. Então, eu acho que pequenas ações já ajudam. A gente não precisa fazer grandes ações, a gente precisa Ah. começar trabalho de formiguinha e vai atuando até que a gente consiga implementar o tudo. Eu É, queria. e essa talvez só com uma mensagem final assim, essa talvez seja, né, a grande barreira do ponto de vista de implementação e que a gente colocou no nosso editorial de que diante de um potencial de implementação de um programa que o PBM traz, às vezes a impressão errônea, né, é que você ou implementa tudo ou nada. A gente vai para o tudo ou nada. E não, essa visão ela é uma visão extremamente distorcida. O PBM nos permite implementar peças e partes progressivamente, dentro da capacidade da disponibilidade de recursos. E mesmo ações pequenas e pontuais, né, que você possa fazer como uma coisa tão básica como você saber triar se o paciente está anêmico ou não, e talvez já cuidar dele. Essas coisas progressivamente vão dando os resultados. Então, a gente tem uma única chance de implementar coisas que podem ser feitas em fase, né? E que acumulam os resultados. Muito bom. Então, queria agradecer a presença do Guilherme por essa palhinha aí, por essa disponibilidade em dividir, né, essa experiência vasta que ele tem nesse campo. A Sociedade Brasileira, a revista brasileira, o Brazilian Journal Anesthesiology agradece aí a sua disponibilidade, a sua boa vontade em nos atender, inclusive na confecção daquele brilhante editorial e deixando aí para os nossos ouvintes, né, um abraço total para que todo mundo ouça esses ensinamentos e acho que essa palavra, mensagem final aí do Guilherme foi ótima. Não precisa implementar o todo, vamos por partes que a gente chega lá. Eu acho que vou passar a palavra para o Guilherme para ele encerrar e foi um prazer estar aqui com você, com todos os nossos ouvintes. Obrigado, professor Luiz. É uma honra estar aqui contigo e também agradecendo mais uma vez a SBA, de poder compartilhar, né, essa mensagem. Tivemos realmente essa chance de publicar no editorial sobre a oportunidade, né? É mais do que um desafio, uma oportunidade que nós temos de fazer algo bastante interessante, benéfico para a sociedade, benéfico para a sustentabilidade da saúde e que começa simplesmente pela possibilidade de enxergarmos ali uma chance de mudarmos para melhor a nossa prática, né? E o PBM tem as ferramentas para isso. E desejo sucesso a todos que possam tirar proveito, né, dessa nossa conversa aqui, se motivarem. Estamos à disposição aí para colaborar com os colegas que se tornem interessados, né, em implementar o PBM. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço a todos.